Ao longo dos milênios, muita coisa mudou sobre a Terra. E muitas das sociedades que antes existiam por aqui e estavam em ascensão, acabaram sumindo por completo. Mas afinal, o que poderia ser capaz de fazer com que toda uma sociedade desaparecesse? Afinal de contas, a tendência natural é que ela continuasse progredindo e progredindo até, de repente, os dias de hoje. Será que existe algum mistério por trás dos fatos? Ou já fomos capazes de explicá-los? Se você está aqui e gosta desse tipo de assunto, é provável que já tenha ouvido falar sobre o desaparecimento do povo maia, não é mesmo? E se me segue há bastante tempo, deve ter me ouvido falar a respeito do assunto no vídeo sobre os 5 mistérios da humanidade que já foram resolvidos e você não sabia, que foi lançado lá no começo do canal. Mas esse, com certeza, não foi o único caso de uma civilização desaparecendo misteriosamente no tempo, e é exatamente sobre elas que vamos falar hoje. Sejam todos bem-vindos, eu sou Boco, o 7º filho. Nós estamos prestes a remover a história em busca da verdade por trás do desaparecimento dos povos antigos. Rapa Nui. Você certamente já ouviu falar sobre a Ilha de Páscoa e seus incríveis moais, aquelas cabeças gigantes esculpidas em pedra, certo? Mas você já se perguntou quem foi o responsável pela sua construção e, principalmente, o que aconteceu com eles? Conhecidos como Rapa Nui, os habitantes da Ilha de Páscoa foram uma próspera civilização polinésia que acabou se estabelecendo no local por volta de 700 e 1200 d.C., com uma datação por radiocarbono ainda mais precisa, apontando para os anos de 1200. Ao que tudo indica, os seus habitantes teriam sido navegadores que, depois de encontrar o seu oásis particular, decidiram firmar as suas raízes por lá. O problema foi que, com o tempo, os recursos da ilha foram se esgotando, o povo foi se revoltando e, com isso, conflitos começaram a surgir, causando o seu possível desaparecimento. É isso o que uma grande parcela das pessoas acredita ter acontecido. Ainda assim, existem aqueles que discordam desse argumento. Afinal, segundo um estudo realizado pela Universidade do Havaí, sob o comando do antropólogo Dr. Terry Hunt, os ratos parecem ter sido os verdadeiros causadores da morte da Ilha de Páscoa e não os humanos. Dá para acreditar? Aparentemente, o local era dominado por uma densa floresta de palmeiras, além de mais de 20 outros tipos de árvores e arbustos que foram basicamente dizimados da ilha. De acordo com o que esse estudo indica, praticamente todas as cascas de sementes de palmeiras teriam sido encontradas roídas por ratos e milhares de ossos do animal foram encontrados para sustentar a ideia. E levando em conta uma reprodução massiva dessa espécie que pode chegar a incríveis 75 ratos por acre, os especialistas chegaram a estimar que no total a ilha possa ter contado com aproximadamente 2,1 milhões de ratos no seu ápice, que se alimentavam principalmente das nozes de dendê, fazendo com que, sozinhos, eles fossem capazes de destruir grandes áreas costeiras de planície em um período de mais ou menos 200 anos. Entretanto, esse estudo gera muito mais perguntas do que respostas. Afinal, como esses ratos chegaram até a ilha? Além disso, se o esgotamento dos recursos veio depois e não foi o responsável pela ruptura do seu povo, o que culminou no seu fim? Nabta Playa. Descoberta em 1974 por um grupo de cientistas da Southern Methodist University do Texas, liderados por Fred Weindorf, Nabta Playa é um ponto extremamente curioso localizado no norte da África. Isso porque, além de ter sido a detentora de um povo misterioso que, depois de deixar a sua marca e desaparecer em meio à sua terra árida, o local também parece ter sido o lar dos primeiros e mais antigos astrônomos conhecidos até hoje. Localizado no deserto de Núbia,
A aproximadamente 100 quilômetros a oeste de Abu Simbel, no sul do Egito, Nabta Playa é a detentora de centenas de túmulos pré-históricos e estruturas megalíticas, incluindo o que foi considerado o mais antigo alinhamento astronômico de megalitos conhecidos no mundo, com seus mais de 7.000 anos de idade, sendo mais velho que a famosa Stonehenge. Não sei sobre Göbekli Tepe. Mas vamos lá. O fato é que, por mais incrível que a população de Nabta Playa tenha demonstrado ser depois das recentes descobertas, pouco se sabe a respeito do paradeiro da sua civilização antiga e o fim tomado por eles. Ainda assim, as teorias estão aí para tentar sanar essa dúvida. Segundo o que dizem os especialistas, o mais provável é que a região tenha sido povoada inicialmente por nômades pastoris que montaram acampamentos sazonais da região há cerca de 11.000 a 9.300 anos atrás. O problema foi que, entre 8 e 7.000 anos atrás, os níveis de água da região acabaram tendo uma baixa significativa e Nabta Playa se tornou hiperárida, ficando quase totalmente desprovida de vida. E segundo as teorias mais plausíveis, isso fez com que eles tivessem que abandonar o assentamento. Ainda assim, não existe nenhuma confirmação de que este tenha sido o real fim do povo de Nabta Playa, ou se eles apenas passaram a habitar outra região e viver em paz por mais tempo. Segundo alguns especialistas, o seu povo teria sido o precursor das civilizações que construíram as primeiras cidades do Nilo, milhares de anos depois. Mas, como você deve imaginar, tudo isso é apenas uma teoria e nenhuma relação concreta jamais foi estabelecida. Olmeca. Considerados a primeira grande civilização mesoamericana da história, os Olmecas foram um povo extremamente peculiar e desagradável, se é que podemos chamar assim. Habitantes da região tropical do México durante os anos de 1200 e 400 a.C., esse povo ancestral teria sido responsável por construir uma gama de estruturas e artefatos importantes, incluindo templos extremamente parecidos com as pirâmides. Um fato curioso é que, além das estruturas piramidais curiosas que já foram replicadas por diversos povos, os Olmecas também esculpiram cabeças gigantes de pedra, assim como o já mencionado povo polinésio da Ilha de Páscoa. No geral, tais construções tinham cerca de 3 metros de altura e 8.000 quilos, mas desta vez sem o tronco para complementar. O problema é que, mesmo tendo deixado estruturas misteriosas e fascinantes para trás, existem indícios de que o povo Olmeca realizava sacrifícios humanos e tinham uma natureza consideravelmente cruel. Além disso, os mesmos acabaram sendo responsáveis por desenvolver a sua própria linguagem escrita, que tem o potencial de ser mais antiga do que a dos fenícios, e já tinha a consciência do número 0, algo inovador para o período. E por mais que alguns acreditem que o seu modo de agir, um tanto quanto agressivo e imprudente, tenha sido o responsável pelo seu fim, desastres naturais também estão na lista de fatores que podem ter condenado o seu povo. Ainda assim, pouco se sabe a respeito da sua civilização e seus costumes, além daquilo que foi deixado para trás, e nem mesmo o seu nome real é conhecido, sendo Olmeca a forma dada pelos astecas para se referir a eles, e significa pessoas de borracha. No final das contas, nem mesmo os ossos de seu povo puderam ser encontrados, e a razão por trás disso permanece um mistério. Sanxingdui. Descoberta pelo homem moderno apenas em 1929, depois que um agricultor encontrou alguns artefatos curiosos em seu território, o povo Sanxingdui, que viveu onde hoje está localizada a província de Sichuan, na China, é um dos mais curiosos até agora. Segundo o que os estudos foram capazes de mostrar, esse povo teria vivido sobre o território chinês durante a Era do Bronze,
E foi só depois de 1986, quando arqueólogos realizaram escavações na região, que as suas relíquias começaram a dar vida ao que pode ter sido esse povo ancestral. Durante as escavações foram encontradas esculturas de mais de 2 metros de altura feitas em jade e bronze, além de máscaras de bronze e ouro que foram descritas por arqueólogos como sendo a representação de alguma divindade ou ancestral cultural. O problema é que, apesar de uma nova população antiga sempre ser intrigante, os seus achados ainda não foram o bastante para nos contar sobre seu estilo de vida ou destino final. De acordo com alguns indícios encontrados, o povo Sanxingdui parece ter abandonado o ponto em questão por volta de 2.800 a 3.000 anos atrás. Em certo momento, um ponto chamado Jinsha também parece ter abrigado o seu povo, posteriormente ao sítio em que estavam as relíquias. Segundo o que se acredita, o povo Sanxingdui teria deixado a região de Sichuan depois de um forte terremoto que parece ter acontecido no local mais ou menos na mesma época em que se estima a sua partida. Tal catástrofe teria ocasionado deslizamentos de terra e a alteração do rio Minjiang, fazendo com que eles fossem forçados a se retirar e procurar por outra terra. Mas tudo depois disso continua um mistério, e seus descendentes não foram declarados. Punt. Será que algo que nunca foi encontrado pode ser considerado perdido? Por mais confusa que essa pergunta possa parecer, ela está totalmente relacionada ao povo Punt. E logo, logo você mesmo estará se questionando sobre isso. Para começar, é preciso dizer que apesar de existirem alguns registros tratando do povo Punt, as suas terras, construções e o seu povo jamais foram encontrados, fazendo com que eles pareçam uma versão humana do mito de Atlântida. Mas calma lá, eu vou te explicar isso aí. Por incrível que pareça, tudo o que sabemos sobre o povo Punt até o momento é decorrente das escrituras deixadas pelos antigos egípcios, que parecem ter tido uma longa e próspera relação com essa civilização misteriosa. Em seus registros, podemos encontrar relatos sobre a comercialização de produtos como o marfim, o ouro, a mirra, o ébano, alguns perfumes e até mesmo animais exóticos que eram frequentemente trazidos do território de Punt para o Egito. Ao que tudo indica, essa relação comercial aconteceu por volta do século 26 a.C., durante o reino do faraó Quéops. Mas menções também já foram encontradas relacionadas a outros líderes, como a rainha Hatshepsut e o faraó Ramsés III. O problema é que, mesmo descrevendo a sua relação com esse povo desconhecido da modernidade, os egípcios nunca especificaram sua localização. Segundo algumas estimativas, o povo de Punt pode ter vivido onde hoje está a Somália, a Etiópia, o sul da Núbia ou mesmo o Omã. A questão principal acabou sendo que, segundo a imagem passada pelos registros egípcios, o povo Punt seria o portador de enormes riquezas e recursos, capaz de ficar frente a frente com o poder egípcio. Mas, se isso é verdade, o que aconteceu com ele? Afinal, imagina-se que tais bens seriam bastante para mantê-los a salvo de invasões inimigas ou desastres naturais? Ainda assim, o povo parece ter desaparecido em um passe de mágica, sem qualquer outro povo falando sobre eles ou uma mínima ideia de sua localização e destino. No final, muitos desses povos nem ao menos eram conhecidos por nós, e o seu destino continua tão misterioso quanto a sua própria existência. Mas e aí, qual deles te intrigou mais? Me conta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal e deixar também a sua opinião. Vou enviar o link, melhor, você também pode enviar o link desse canal para um amigo seu que gosta desse tipo de assunto, desse tipo de história, tá bom? Não se esqueça que esses não são os únicos povos que desapareceram sem que você tomasse conhecimento ou tenha conhecimento deles. Se quiser saber de mais alguns, tá aqui, é só pedir. Até o próximo.